Boa noite, gente. Vou começar falando um pouquinho sobre a organização didática desse capítulo. Então, o nosso capítulo foi sobre proporções, e quando a gente foi analisar, a gente viu que em quase todas as páginas desse capítulo tinha alguma ilustração, tinha algum desenho. Então, era uma questão, por exemplo, falando sobre basquete, aí tinha lá os jogadores de basquete representando o jogo, representando o que aquela questão estava dizendo, como uma forma lúdica de representar a questão. O segundo é problemas contextualizados com outras unidades temáticas. Então, a gente vai ver uma questão que pede, por exemplo, razão, mas traz elementos, por exemplo, da álgebra, da geometria, que é outra unidade temática diferente de proporção, que é de grandezas e medidas. E também muitos exercícios. Então, é um livro que ele preza pelos exercícios. A gente vê muito exercício. E quando a gente vai olhar para a teoria, a gente vê que é uma coisa bem mais enxuta, bem mais objetiva. Então, é um livro que preza mais pelas questões, pelos exercícios. Logo na primeira página desse capítulo, logo na abertura, a gente tem essa imagem que são dos barquinhos, que é pedindo para o aluno para ele identificar se tem proporção ali, se uma imagem é proporcional a outra. Então, é uma forma de ver o que é que o aluno já tem, qual é a ideia que o aluno já tem sobre proporção. Nessa segunda, que também é na primeira página do capítulo, são os alunos falando sobre razão, dizendo que uma razão é uma coisa por outra e dada a forma em fração, por exemplo, aqui. Então, a gente vê que essa imagem, que esses personagens, é como se eles estão, né, interagindo com o leitor, eles estão interagindo com os alunos. Aqui na primeira página ainda, que a gente vai ter a definição do que é uma razão. Então, a gente tem uma coisa aqui bem direta, bem objetiva. Aí fala que uma razão pode ser representada como uma divisão, uma fração irredutível, um decimal e uma porcentagem. Nessa questão, que são questões contextualizadas com outras unidades temáticas, a gente tem, por exemplo, nessa em que a gente tem uma semi-reta, e quando a gente vê esse AB e esse tracinho em cima, a gente sabe que isso é um elemento trazido da geometria. Então, a questão de grandezas e medidas contextualizada com a geometria. Aqui, nessa que pede perímetro e área, é uma questão contextualizada, só que com outro conteúdo de grandezas e medidas. Nessa questão aqui das formas geométricas, pede para o aluno dizer qual é a razão entre, por exemplo, o número de círculos e de regiões triangulares. Então, para o aluno saber responder essa questão, ele tem que saber o que é um círculo e o que é um triângulo. Então, essas questões, elas meio que pedem, né, os conhecimentos que os alunos já têm sobre outros conteúdos. E nessa questão, que é a questão 16, ela já vai abordar vai ter um contexto já em álgebra, né? Porque a gente tem que, quando for resolver isso daqui, vai dar uma equação de primeiro grau. Então, para o aluno encontrar esse x, ele tem que saber resolver uma equação de primeiro grau. E é isso. Opa, boa noite. Aqui quem fala é Diego. E eu vou dar continuidade à fala de Larissa. Então, na sequência, nos é introduzida a questão 15, que fala sobre as propriedades fundamentais. E daí, parece que o livro faz um esforço consciente para evitar qualquer aproximação do saber científico. E qualquer forma de definir, de demonstrar. E, pelo menos na minha concepção, isso pode levar o aluno a acreditar que a matemática é uma questão de fé, né? Coisa que a gente não quer. E daí o capítulo vai dar sequência a uma quantidade generosa, bem grande, de questões que são puramente repetitivas, algumas bem pouco criativas, e se eu bem não me engano, eu lembro de ter visto uma que se baseava em transcrever um texto do enunciado, sempre exigindo do aluno algo que foi ensinado algumas linhas antes. De forma geral, o capítulo consegue manter um modelo fixo que ele vai seguindo do começo ao final. Esse modelo se baseia no seguinte, e aliás ele é quase invariável, durante momento nenhum há uma real quebra, que é o seguinte: é apresentado um primeiro exemplo com alguma explicação, e depois é pedido que o aluno exercite o conceito. Em seguida
também é ensinado ao aluno a reconhecer quando não se está estudando aquele conceito. Isso fica bem mais claro quando ele começa a ensinar ditas as proporções, efetivamente. O livro ele é bem consciente que durante muito tempo se está fazendo questões mais repetitivas mesmo, exercícios. Só que ele também quebra essa monotonia com algumas questões do tipo que é desafio, que ele é autoproclamado, né? Ele que escolheu chamar. Essas questões elas são muito menos diretas, elas não são óbvias como algumas outras questões podiam ser, e elas não focam tanto no processo mecânico. Também seguindo esse mesmo modelo, né, a gente tem questões do tipo trocando ideias, que são questões que dependem de comunicação, de conversar com outros alunos para chegar em algum resultado, visando estimular o fator social, né, e eventualmente fundamentar o conhecimento. Temos um último tipo que é introduzido lá para o final do capítulo, que é o tipo de questão raciocínio lógico, que são questões que não dependem de fórmula, são questões puramente lógicas e que, no geral, o aluno não bota a mão no papel, é para ser feito de cabeça, buscando novamente quebrar essa monotonia, né? Apesar de tudo isso que eu disse, eu pelo menos não achei que esse era um livro construtivista, porque são poucos os momentos em que ele realmente foge ao que se vê normalmente num livro didático. Como o formato de questão já foi tratado por Larissa, vamos deixar isso um pouco de lado por conta do correr da hora. No mais, ele segue esse mesmo modelo durante toda a sua duração, passando por grandeza diretamente, inversamente proporcionais, situações de proporcionalidade e não proporcionalidade, regra de 3, e é isso. Agora eu passo a palavra para o restante do meu grupo.